boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando nessa quinta-feira especial para o Flamengo. Hoje tem jogaço de Libertadores no Maracanã. Daqui a pouco vamos falar muito disso aqui no Globo Esporte. Vamos ter informações ao vivo, inclusive. Antes, bora de Brasileirão. Botafogo abriu 3-0, tava tudo lindo no primeiro tempo, dando show de bola. Mas o Mirassol reagiu e empatou o jogo. 3-0 no primeiro tempo. E olha a reação dos botafoguenses no fim do jogo. Inadmissível o que aconteceu hoje. Nessa adversidade não sabemos reacionar bem. Uma segunda etapa onde desaparecemos. É que o segundo tempo foi terrível. Em 15 minutos, o Mirassol também fez 3 e acabou com a paciência do torcedor botafoguense. Se joga como na segunda etapa, posso compreender o torcedor. Depois de 17 jogos no comando do Botafogo, David Ancelotti experimenta o gosto amargo de uma fase ruim. Estádio bem vazio e protestos dos poucos torcedores que vieram. Antes do início do jogo, já era um torcedor super desconfiado depois dos tropeços recentes. O pior público do Botafogo nesse brasileiro registrou apenas 6.724 torcedores. Acho que a forma dele protestar, apesar de eu não concordar, é isso. Quando ele está insatisfeito com o time, ele não vem. Quem foi, viu um jogo animado e um primeiro tempo quase perfeito. Quando o Santi Rodrigues recebeu bem antes do meio-campo, nem ele deve ter imaginado que teria tanto espaço para avançar. Pediu jogada pelo lado direito, conseguiu passe, Savarino lá dentro! Era um Botafogo envolvente. Santi Rodrigues apareceu de novo, tocou para Vitinho, para Savarino e no rebote, Alex Telles chutou e Cris Ramos desviou. 2-0. O Mirassol teve a chance de diminuir depois dessa linda jogada de Christian Renato. Pega Léo Link, voltou no Christian, bate em cima da defesa. A chance perdida virou contra-ataque para o Botafogo. Savarino botou na Veló, resposta imediata. Cris, Montoro, 3-0. Seguramente a imagem que temos que ter é a imagem da primeira etapa. O desastre no segundo tempo começou cedo. 34 segundos. E Chico da Costa, que tinha acabado de entrar, diminuiu. O zagueiro James chutou bonito, 3-2. Vem chute pro gol, James lá dentro! E aos 15 minutos, Lucas Ramon empatou. Testou pro gol lá dentro! Gol! Saber priorizar dentro do jogo, saber ler dentro do jogo quando é o momento de saber defender bem, que esse time sabe defender bem, mas não perder a cabeça no momento de dificuldade. O Botafogo reclamou de um pênalti não marcado em Barbosa. E dá um pisão ali, olha só. Olha, ele foi sem querer, mas sem querer também é falta. O Mirassol queria pênalti pela falta de Cuiabano e João Vitor. Um erro primário. Ele está em posição de impedimento, mas ele não tem participação ainda no jogo. A falta ocorre antes da infração de impedimento. Um 3-3 que dói e coloca pressão em cima dos jogadores e principalmente do comandante. Aguentar agora a pressão, né? Aguentar a cobrança, que vai ser muita, né? Mas a gente precisa seguir junto com o Mister. Não tem como não falar. Esse jogo aí trouxe péssimas recordações para a torcida do Botafogo, né? Vamos falar de 2023. O time era líder isolado, abriu 3-0 contra o Palmeiras, levou aquela virada histórica no segundo tempo, acabou perdendo o Brasileirão justamente para o Palmeiras na sequência. E agora esse jogo aí contra o Mirassol, né? 3-0 no primeiro tempo, de novo no Nilton e de novo a vitória escapa. Fantasma é para exorcizar, né? Para ficar chamando não, que ele puxa o pé, cara. O Botafogo segue na 5ª posição, na frente dele está justamente esse incrível Mirassol. Mirassol tem 100 anos de história, mas está disputando o Brasileirão pela primeira vez, né? Que estreia, 4º lugar, sonhando com Libertadores, muito longe do rebaixamento.
Parabéns realmente ao Mirassol, que time brabo, cara. Ó, hoje é dia de Libertadores, no Maracanã, Flamengo e Estudiantes, esse é o primeiro jogo das quartas de final. Conversar com Duda Dal Ponte, já está aqui no telão direto do Maracanã, com as informações do Flamengo para esse jogo. Tudo bem, Duda? Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no Globo Esporte. Hoje à noite isso daqui vai estar fervendo. Ingressos esgotados há alguns dias e expectativa de quase 70 mil pessoas hoje à noite para acompanhar Flamengo e Estudiantes. Ontem, no último treino do Flamengo, todos os jogadores foram a campo. O Varela, recuperado de uma pubalgia, deve ser o titular. Ele treinou normalmente ontem. Quem também está voltando é o Bruno Henrique, que ficou fora do último jogo para controle de carga e está liberado pela Justiça para jogar. Agora, 2 jogadores treinaram separado ontem. O Alexandro, que não vem para o jogo de hoje porque ainda está se recuperando de um problema na panturrilha esquerda, e o Jorginho. Esse a gente não pode cravar que não vem, mas não deve vir porque ele tem uma mínima condição de jogo, ele quer jogar, mas a comissão técnica do Flamengo não quer pular etapas, então ele não deve vir para a partida de hoje. Nesse momento, os jogadores estão descansando lá no Ninho do Urubu e às 6 da tarde vem aqui para o Maracanã, Escobar. Escalação, Duda, temos pista? Olha, pista a gente tem, mas cravar é sempre muito difícil com o técnico Felipe Luiz. Vamos começar então pelas dúvidas. Na lateral direita, o Emerson Royal foi titular contra o Juventude, foi muito bem, mas o Varela está de volta e deve começar no time titular. No meio de campo, sem o Jorginho, o Felipe Luiz usou no último jogo o Alan e no penúltimo jogo o De La Cruz. De La Cruz deve ser o titular hoje. E lá na frente, o Pedro é o titular, mas nas oitavas de final contra o Internacional, nos 2 jogos, o Felipe Luiz colocou o Bruno Henrique como titular. Então isso pode ser uma opção. Além de que na ponta direita, o Luiz Araújo, que foi titular no último jogo, pode entrar no lugar do Plata. Então vamos ver um provável Flamengo para hoje, que tem o Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O meio de campo ali com De La Cruz, Saul e Arrascaeta, que tá jogando muito. E lá na frente, Samuel Lino, Plata e Pedro Escobar. Duda Dal Ponte, craque. Um abraço para você, queridona. Ó, Flamengo, Chelsea e Bayern de Munique. O que esses 3 times têm a ver um com o outro? 20 de junho, lembra? Flamengo amassou o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, 3-1. A última derrota do campeão do mundo. Até a estreia na Liga dos Campeões. Chelsea e Bayern de Munique. Cruzamento na área e Chalobah fez contra, 1-0 Bayern. O Caicedo derrubou Harry Kane, pênalti. Kane foi lá e fez 2-0. Cole Palmer puxou esse contra-ataque pro Chelsea, tocou pro Malo Gusto, recebeu na área e finalizou de primeira. Aí a defesa do Chelsea deu bobeira e Harry Kane fez o segundo dele no jogo, 3-1. Nas redes sociais, o Bayern publicou a foto do placar do jogo e marcou o Flamengo, que respondeu 3-1 no Chelsea. A gente sabe como é. Pois é, o problema pro Flamengo na Copa foi encontrar o próprio Bayern, né? Roteiro parecido, gol contra, 2 do Harry Kane. Termina a participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, o Bayern ganhou do Chelsea, que foi campeão do mundo, mas perdeu pro Flamengo, que também perdeu pro Bayern, que foi eliminado pelo PSG, que perdeu pro Botafogo, que perdeu pro Palmeiras, que perdeu pro Chelsea, que tem outro que visita o PSG, mas perdeu pro Bayern. Foi tudo isso aí. O Flamengo está eliminado da Copa do Brasil Feminina, perdeu para o São Paulo nas oitavas de final. Bora ver o gol então que decretou esta eliminação. Duda Serrana. Vê se ela pega mal na bola. Ó. Dominou, pimba. Golaço. São Paulo 1-0. Olha o replay para você, vale a pena, né? Eita, mas foi lá no cantinho. O Vasco tá com a semana livre, com tempo para se preparar, trabalhar bastante pro clássico contra o Flamengo. Domingo, ao vivo na Globo, 5h30 da tarde, atenção pro horário. André Pessoa sabe tudo de Vasco. Conta pra gente aí, André. Fala, Escobar, tudo bem? Um grande abraço, uma boa tarde a você, a todo mundo ligado no Globo Esporte. O Vasco treinou pela manhã no CT Moacir Barbosa, de olho nesse jogão de domingo. Time que deve ter pelo menos uma novidade na escalação.
O colombiano Carlos Cuesta deve ser titular pela primeira vez ao lado do Robert Renan, já que o Fernando Diniz não vai poder contar com o zagueiro Lucas Freitas, que está suspenso. No meio de campo, o Hugo Moura volta de suspensão e deve ficar com a vaga do Matheus Carvalho. Na lateral esquerda, Puma Rodrigues deve seguir improvisado na posição, já que o Lucas Piton ainda se recupera de um problema na panturrilha da perna esquerda. O Tietê passou por exames que não apontaram uma nova lesão muscular na coxa esquerda, mas a tendência é que tanto ele quanto o Piton sejam desfalques para o clássico de domingo. Vasco que faz ainda mais 2 atividades, amanhã e no sábado, até o Diniz definir o time que enfrenta o Flamengo. Domingo, 5h30 da tarde, no Maracanã. Escobar. Valeu, André Pedro. Renato Augusto, todo mundo conhece, começou no Flamengo, ganhou uma Copa do Brasil, 2 cariocas, foi campeão da Recopa Sul-Americana no Fluminense, brasileiro pelo Corinthians, ouro nas Olimpíadas de 2016, agora acabou, anunciou a aposentadoria do futebol. Eu acho que chegou o momento mesmo de dar um adeus, né, ou até um até breve do futebol, voltar a ser pai full time, voltar a ser marido full time, então chegou o momento de pendurar as chuteiras. Carreira bonita, saúde e paz na tua vida aí, Renato. Fluminense vai a Salvador, vai jogar contra o Vitória esse jogo sábado. Fábio Jupa vai contar tudo de Fluminense pra gente. Fala aí, Jupa. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Fluminense já treinou pela manhã no CT Carlos Castilho, de olho nesse jogo com Vitória. O Fluminense não vence há 3 partidas no Brasileiro. No Brasileiro está se distanciando da parte de cima da tabela. Isso tem muito a ver com o rendimento do ataque. O Fluminense marcou 2 gols nos últimos 5 jogos. O Everaldo, o atacante titular, não marca há 47 dias. O Germancano, que é o reserva imediato dele, não marca há 1 mês. Amanhã o técnico Renato Gaúcho tem mais um treino antes da viagem para Salvador. Fica aquela expectativa se vai a campo no Barradão um time titular ou um time alternativo, já que na próxima terça-feira o Fluminense decide uma vaga na semifinal da Sul-Americana contra o Lanús no Maracanã. Precisa vencer. A novidade no Barradão pode ser a volta do Samuel Xavier. Ele está se recuperando de uma lesão, participou de um jogo-treino na terça-feira e aí ele pode vir a ser relacionado para esse jogo de sábado contra o Vitória. Volto com você, Escobar. Fábio Jupa, notícia de lupa. Gente, boa novidade sobre o estádio que o Flamengo quer construir. O projeto tinha começado com a antiga gestão, do presidente Rodolfo Landim, custaria cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais. E agora, no novo projeto, apresentado pelo atual presidente, o BAP, vai custar mais de 3 bilhões. A diretoria anterior planejava o estádio pronto em 2029. O BAP já disse que só a partir de 2034. A diretoria atual alega que os custos e também os prazos estavam muito subestimados. A gente vai acompanhar até 2034, ainda vai trocar muito diretoria, esse negócio vai dar muito o que falar. Voltando a falar de Flamengo e Estudiantes, olha o que a gente achou no nosso baú, cara. Aqui, cadê? Maestro Júnior driblando o zagueiro do Estudiantes, aqui, em Moça Bonita, em Bangu. A história, porém, registra duelos que quase se apagaram da memória. Não, a bola ficou alta, eu tive que equilibrar o corpo e bater de voleio, realmente foi um gol. Só que há tanto tempo passado, e era uma competição que não tinha tanta visibilidade, que eu até fiquei satisfeito de dizer, caramba, eu fiz um gol desse jeito. Coisa que, naturalmente, não me lembrava de verdade. Porque foram pela Supercopa dos Campeões da Libertadores todas as partidas oficiais entre Flamengo e Estudiantes até hoje. O gol do Júnior, por exemplo, foi na edição de 91. O duelo em Brasília terminou 1-1. Gaúcho ajeita e Júnior pega de primeira. Um golaço do mestre. Palcos aleatórios, aliás, marcaram os encontros. Mas talvez o mais aleatório de todos os rolés aleatórios envolvendo Flamengo e Estudiantes tenha acontecido aqui em Bangu. Numa noite de 1992, a arquibancada de Moça Bonita nem estava muito diferente disso aqui não. Pouco mais de 1.000 pagantes para assistir a uma suada vitória rubro-negra. Mais modesto que o pequeno estádio do Bangu, só mesmo o público. 1.062 torcedores, um jogo internacional. O Júnior estava em campo outra vez. Era meio que um consolo, vamos dizer, para os times que não estavam em condições de brigar pelo título da Libertadores, né?
Então, quer dizer, se acontentava exatamente de jogar esse tipo de competição. O Maracanã estava em reformas depois do trágico acidente com 3 mortes na final do Campeonato Brasileiro, entre Flamengo e Botafogo, alguns meses antes. Os argentinos se surpreenderam com o local escolhido, como contou o nosso Tino Marcos. Os dirigentes argentinos entregaram ao representante da Confederação Sul-Americana de Futebol um protesto formal, reclamando das condições do gramado, do local destinado ao banco de reservas e alegando até que uma das traves não obedece às medidas oficiais. Depois de muita pressão, Gaúcho, de pênalti, fez o único gol do jogo, que terminou com empurra-empurra e confusão. Todos os ingredientes que existem entre brasileiros e argentinos jogando, ele existiu exatamente naquela competição e principalmente nesse jogo. Para essa quinta-feira, casa cheia e um cenário diferente, para uma rivalidade que não mudou nadinha com o tempo. Caramba, em Bangu, hein? Flamengo e Estudiantes. Obrigada pelas informações. Gabi Marino, diretamente do Rio de Janeiro. E esse Flamengo, Ronaldão, no Brasileirão sobrando não, né? Tem a companhia do Cruzeiro do Palmeiras, mas tá jogando muita bola. E na Libertadores, derrapou, ficou em segundo lugar, aí pegou meu Inter e eliminou meu Colorado. E agora, o Estudiantes, que não é das equipes argentinas a mais celebrada. Não é, e o Flamengo vai passar o trator. Eita! Vai, não tem coisa. O Flamengo é o seguinte, o Flamengo... Time argentino, irmão, tem que respeitar argentino, os argentinos. Mas não vai tomar taca, como diz o Xixi. Por que eu tô falando isso? Porque o time do Flamengo... O grupo é muito forte, velho. E quando você mexe nas peças e você vê que o resultado do treinador, a confiança que eles têm no treinador, isso aí é no dia a dia, não é... Pra destruir isso aí é muito difícil. Tem que vir muita coisa pra cima aí. E o Flamengo, quando pega times difíceis, aí ele consegue ainda dar uma cevada, mas mesmo assim tem jogadores que aparecem na cara do goleiro e não desperdiçam tanto quanto as outras equipes. A verdade é essa, o Flamengo não desperdiça passe de bola, tem posse de bola. Então a verdade é que o Flamengo... Como assim uma cevada? Cevada, o povo da produção tá dizendo aqui que é da cerveja. Então, pegou o time do... Pegou o time do Carpini, aí também o time do Carpini tá bem montadinho. O Carpini tem prazo de validade, é verdade. E não vencia há 28 anos lá em Caxias. Sim, foi lá, deu um ataque que era pra ser mais. E na elegância foi, sim. Nem sujou a roupa, sabe aquele negócio do cara vai e não suja a roupa? E como tá jogando o Arrascaeta em Cicinho? Não, tá jogando demais e é a referência do Flamengo, né? O que o Ronaldo fala tem muita, assim, essa questão... Lógica, né? Lógica, porque os jogadores do Flamengo são jogadores gigantes. E para jogador gigante jogar 2 partidas em sequência mal é muito difícil. Então você pega o Arrascaeta, vai estar numa noite que nada dá certo. Só que aí você tem Plata, você tem um tanto de outros jogadores, você tem Jorginho, você tem Saúl, e você pega esses caras mal. No outro jogo, o Arrascaeta vai jogar bem. Então, assim, é complicado. O Flamengo, na verdade, poderia colocar o Flamengo já sentado lá na final, esperando pra ver quem que é o outro que vai enfrentar. Talvez no jogo da final, esses caras joguem muito mal e o adversário jogue bem. Futebol tem muita coisa. Futebol tudo bem, mas aí o Santos ganhou do Flamengo. A meta do Flamengo, eu venho falando pra vocês faz muito tempo, é fazer a mesma coisa que o Botafogo realizou no ano passado, ganhar o Brasileirão e a Libertadores. Isso tá claro. É ordem. Gente, Copa do Brasil, eles até jogaram com reservas em casa contra o Galo. Então, olho nisso aí. Agora, o Flamengo se prepara para enfrentar o Estudiantes da Argentina e se prepara muito bem. Mengão tá com tudo e tem gente que vai ter boas recordações nesse duelo. Tô falando do goleiro Rossi. A preparação do Flamengo no Ninho do Urubu segue em ritmo acelerado para uma semana decisiva. O rubro-negro entra em campo nesta quinta-feira no Maracanã contra o Estudiantes, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Yo jugué lá no Estudiantes, sé yo que a Libertadores para Estudiantes. Sabemos que no tem jogo fácil na Libertadores, no tem, seja na Argentina, seja na Venezuela, no Equador, no país que seja, sabemos a dificuldade de cada jogo. O Flamengo chega para o confronto com a melhor defesa da Libertadores, com apenas 3 gols sofridos. No Campeonato Brasileiro, o cenário se repete. O time também é o menos vazado, com 10 gols contra. Além da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, a gente também tem a melhor defesa da Libertadores. Somos o time que menos gols sofreu na quantidade de jogos que a gente leva.
e isso também é parte da equipe inteira, né? A gente tem uma ideia do jogo que a gente começa a nossa pressão lá na frente, é muito difícil chegar ao nosso gol. O elenco sabe da importância de construir um bom resultado dentro de casa. E depois de ter 6 desfalques contra o Juventude no último domingo pelo Brasileirão, o Flamengo tem reforços importantes para o jogo de amanhã. Bruno Henrique está de volta. O atacante foi poupado em Caxias do Sul para controle de carga após sentir dores na posterior da coxa esquerda. Léo Ortiz, que cumpriu suspensão na partida de domingo, também fica à disposição de Felipe Luiz. O lateral direito Varela, que voltou da seleção uruguaia com um quadro de pubalgia, participa parcialmente dos treinos com o grupo e tem chances de ser relacionado. Já o lateral Alexandro segue em recuperação de uma lesão na panturrilha. Quem também trata um edema na coxa esquerda com a fisioterapia é o meio-campista Jorginho. Segundo o clube, o jogador tem evoluído bem, mas sua presença na partida ainda é incerta. Pulgar, por outro lado, deve demorar um pouco mais para retornar aos gramados. O volante sofreu uma lesão no 5º metatarso do pé direito durante a Copa do Mundo de Clubes e precisou passar por cirurgia. A expectativa é que seja entregue à preparação física em cerca de 2 semanas. Bom, nação, então tá aí as informações do nosso Mengão desta quinta-feira, antes do jogo contra o Estudiantes no Maracanã. Esperamos de verdade que os jogadores entrem com muita raça, com muita força de vontade, né, para fazer um ótimo jogo e principalmente para sairmos com a vitória nesta quinta-feira. E eu espero de verdade que o nosso Mengão vença esse jogo, no mínimo com um placar de 2 gols de diferença. Porque você sabe muito bem que o Flamengo tem dificuldade de enfrentar uma equipe jogando retraída. Então, fazendo um bom placar hoje, já vai próximo jogo praticamente com a classificação assegurada e a equipe adversária vai querer sair para o jogo. Então, é aí que o Flamengo vai fazer seus ótimas partidas, ótimas jogadas, né? Bom, eu vou deixar o crédito de imagem aqui na descrição, a TV Globo, ao Globo Esporte e também ao Jogo Aberto da TV Bandeirantes, tá bom? Se você não é inscrito ao nosso canal, se inscreva ao nosso canal para você ficar atualizado na notícia do Mengão. Todos os dias apareceu qualquer novidade na imprensa, apareceu qualquer notícia nova do nosso Flamengo, eu vou trazer aqui para o nosso canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva, tá? Ative o sino da notificação. Deixa eu pedir na humildade, por gentileza, deixa um like também aqui nesse vídeo, que o seu like vai ajudar bastante, tá bom? Não esqueça de se inscrever, tá? Um ótimo jogo para nós todos e viva o Mengão e vamos sair com a vitória, em nome de Jesus.